Enfim, tem técnico novo no Botafogo. O português Arthur Jorge chega no fogão. Mas quem é esse cara? Fica tranquilo, aperta os cintos que eu vou te falar tudo sobre ele. Arthur Jorge era jogador de futebol profissional, onde fez boa parte da sua carreira no Braga, onde ele treina hoje. E com isso ele tem um vínculo forte com o clube, de casa, sabe? Ele é bem querido pelo clube. Como treinador, o Arthur começou sua carreira primeiramente vagando em clubes menores, ali até ele ser chamado para comandar a categoria de base do Braga. E assim ele começaria a sua história. Até que ele chegou no Braga B, chegou a assumir até jogos do profissional interinamente, tendo um bom resultado. E isso até que no meio de 2022 ele recebe o chamado, a hora chegou. Arthur Jorge assume o profissional do Braga no meio de 2022 com uma temporada europeia inteira à sua frente. Uma escolha que foi surpreendente, mas os torcedores compraram a ideia e foram juntos. Simplesmente o Arthur Jorge conseguiu ter a melhor campanha da história do Braga no Campeonato Português. A campanha com mais pontos, mais vitórias e mais gols marcados na história do clube. E logicamente levou o time de volta à Champions League depois de mais de uma década sem disputar a competição. Terminaram em terceiro da liga e também foram vice-campeões da Taça de Portugal. Sua primeira temporada, um sucesso. E nesse meio tempo chegou até interesse de times de fora, tanto da Europa quanto da Arábia Saudita. Mas o Arthur Jorge falou que o amor pelo clube prevaleceu e continuou no Braga. Indo para o seu segundo ano, o Braga venderia alguns dos seus destaques, mas também investiria legal em alguns novos jogadores. Então seria um ano promissor, com Champions League vindo aí. E na Champions o Braga acabou caindo num grupo da morte, com Real Madrid, Napoli e Union Berlim. E cara, o Braga terminou em terceiro do grupo, não passou de fase, mas ele até impressionou, teve boas atuações. Na derrota pro Real Madrid por 2-1, o Braga realmente teve uma boa atuação e impressionou a galera. Pior que na Champions League, jogaram bem. Depois disso, o Braga seria campeão da Taça da Liga, passando pelo Sporting de Gyökeres na semifinal e eliminando o Estoril nos pênaltis na final. Então, enfim, foi campeão. Mas a verdade é que daí começou a titubear. O Braga de Arthur Jorge começaria a se tornar um time instável em ocasiões. Seria eliminado na Taça de Portugal, perderia alguns jogos que não é pra perder, e pra piorar o clima que já tava meio mais ou menos com a torcida, o Braga seria eliminado por Karabag na Europa League. Então o clima entre Arthur Jorge e a torcida não é dos melhores. E hoje a situação do Braga é que ele é quarto colocado da Liga Portuguesa, não perde a 6 jogos, tem um dos melhores ataques do campeonato, é o time que mais chuta gol no campeonato e também um dos que mais cria chances. Então daí já dá pra entender um pouco o estilo dele. O estilo do Arthur Jorge é um jogo ofensivo, propositivo. Criam muitas chances, principalmente vindo da ponta pro meio, com cruzamentos, com a ajuda do pivô, tendo a participação de muitos jogadores no ataque, também das laterais, que sobem pra ajudar. Pode ser uma equipe tanto com mais posse de bola contra adversários num bloco mais baixo, mas também um time que sai em transição rápida no ataque. É um time que vai criar muitas chances de gol e vai marcar muitos gols, mas por outro lado, é um time que defensivamente é frágil. O Braga esse ano toma muito gol em contra-ataque, principalmente, então defensivamente o Arthur Jorge ainda tem que entender como melhorar esse aspecto. Faz muito gol, mas também leva muito. Enfim, o Arthur Jorge pra mim é um perfil bem diferente dos outros nomes que estavam sendo traçados. Não é um nome experiente, muito pelo contrário, é um técnico de fato em desenvolvimento. Teve um ótimo primeiro ano no Braga, mas esse segundo ano já foi mais instável. Mas em geral, o resultado dele foi bom, com um aproveitamento de 68% em mais de 100 jogos pelo Braga, que é bem alto. Então ele é um jovem treinador com ideias interessantes, mas pra mim não foge de uma aposta. É aguardar e ver. Boa sorte pro novo treinador e que dê tudo certo e tenha sucesso aqui no Botafogo. Comenta aí embaixo o que você achou.